Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, estamos começando agora o nosso culto Reinando com Cristo, do projeto Amor de Deus, com o pastor João Batista e minha esposa Cláudia Machado. Aleluia, glória a Deus. E nesse momento nós estaremos lendo um trecho da palavra de Deus para a edificação dos irmãos. A paz, Gilberto, a paz, Maristela, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 5:17, parte B. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar a cada um de vocês que já estão conosco com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando nossa irmã Rosane Rangelotti. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Também quero deixar para os irmãos, além de Romanos 5:17, parte B, queremos deixar para os irmãos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 5, que diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aleluia. E o tema de hoje é: seja santo e consagrado a Deus. Aleluia, glória a ti, Senhor Jesus. Glória a Deus. Elaine Matos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E meus irmãos, como nós acabamos de falar, o tema de hoje é sede santo e consagrado a Deus. É um tema assim bastante importante para nós que somos crentes em Jesus, que somos evangélicos, cristãos, católicos, enfim. É um tema importante, principalmente pelos dias que nós vivemos, pela libertinagem que existe nos nossos dias e por conta do avanço, da iniquidade que tem ocorrido em nossos dias. Então, nós estamos tratando deste assunto de uma forma simples, não vamos esgotar este assunto, mas entendo ser importante para o momento em que vivemos, para que possamos reinar com Cristo aqui nesta terra. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A minha esposa estará nesse momento dedicando este culto a Deus, aleluia, e apresentando as nossas vidas diante do Senhor, amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, minha esposa. A paz do Senhor, louvado seja sempre o nome do Senhor, a Ele seja sempre toda a honra, toda a glória, todo o amém. Louvor. Dependemos do Senhor, amém, diariamente. Verdade. A palavra do Senhor diz, no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, eis-nos aqui, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor. A Ti seja sempre toda a honra, toda a glória, todo amém, o louvor, Jesus. Pai. Obrigado, meu Senhor, por mais esta noite. Obrigado, meu Senhor, pelas maravilhas amém, que Tu tens Jesus. operado em nossas vidas. Como já foi lido, os que confiam no Senhor são como os montes de Senhor, que não se abalam, firme para sempre. Amém, Jesus. Assim devemos ser, Pai. Ajuda-nos, Pai, em todas as nossas necessidades, Sim, meu meu Senhor. Senhor. Ajuda-nos, Pai,
em todos os momentos, meu Senhor, que fraquejamos, Deus. Meu Senhor da glória, entrego, meu Senhor, nas tuas mãos esse projeto Amor de Deus desta noite, Pai. Faz como, meu Senhor, lhe apraz. Amém. Diminua, Pai, pastor João Batista, Amém. Cláudio Machado. Grande é só Amém. o Senhor, Pai. Fala conosco, Deus. Nós precisamos ouvir o som da tua voz, meu Senhor. Amém. Seja através do louvor, seja através da palavra. Ó, meu Senhor, da forma pela qual o Senhor quiser, Pai. Porque Amém. o Senhor é Deus, o nosso único Deus, Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, pela beleza da sua santidade. Amém. Que nós possamos nos ofertar, Pai. Sejamos oferta de amor, Amém, meu Jesus. Senhor, a Ti, Pai. A nossa vida nós colocamos no Teu altar, Sim, meu Senhor. nesta noite. E a Ti seja sempre, meu Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Louvado seja sempre o nome do Aleluia. Senhor. Deus é poderoso para fazer muito mais acima daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nossas vidas. Amém? E através de nós também. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus amados irmãos, chegou o momento em que nós estaremos compartilhando uma mensagem da palavra do Senhor. E nós vamos estar orando, entregando, apresentando as nossas vidas, a minha vida, da minha esposa, a vida de cada um daqueles que estão participando deste culto ao Senhor e aqueles que serão alcançados posteriormente através do Facebook ou através do YouTube, depois que eu editar este vídeo em nome do Senhor Jesus, tá bem? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Ó Pai amado, mais uma vez nos apresentamos a Ti, Senhor. Ó Pai Santo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Senhor. Pai amado, Pai eterno, e deste modo, Senhor Deus, pedimos perdão, pedimos, Senhor Deus, que nos fortaleça, pedimos que nos capacite, pedimos, Senhor Deus, que entre como providência, Pai, para que não saia da minha boca qualquer coisa contrária àquilo que está revelado na Tua palavra, Senhor. Ó Pai amado, porque só o Senhor é digno de honra, glória e louvor, Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, somente o que estiver de acordo, Pai, somente aquilo que vier da Tua parte, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que Teu nome seja exaltado, Pai, e que diminuamos nós e que o Senhor seja exaltado e glorificado, porque a Sua palavra, Pai, é desejo que eu tenho no meu coração, é o querer do meu coração, Pai, que ela não volte vazia, mas antes cumpra aquilo que lhe apraz, como o Senhor nos revela, Pai. Ó Pai amado, muito obrigado. Mesmo quando o Senhor Deus, nós somos infiéis, nos diz a Tua palavra, que o Senhor não muda, o Senhor permanece fiel, Pai, em toda a Sua palavra, em todas as Suas promessas. Pai Santo, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bem, meus amados irmãos, como nós já adiantamos, o tema da mensagem de hoje é seja santo e consagrado a Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Muitas pessoas, meus irmãos, dizem ser crentes em Deus, em Jesus e até na Bíblia. São religiosos e até tornam-se muitas vezes membros de alguma igreja cristã. Mas não desejam ou demonstram não desejar uma vida de santidade. Em 1 Pedro 1, 15 e 16 diz o apóstolo: mas como santo é aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Um dos textos mais fortes, meus amados irmãos,
na palavra de Deus sobre santificação se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 35, do versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 5, que diz o seguinte, meus irmãos: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Quando em obediência ou pela fé na palavra de Deus, alguém apresenta seus filhos ao Senhor, consagrando-os a Deus, significa que serão criados e ensinados nos caminhos do Senhor, que serão evangelizados pelos próprios pais, e esses pais vão se esforçar em ganhá-los para Jesus. Seus pais se comprometem diante de Deus em criá-los para serem filhos de Deus. Assim foi com Samuel, quando seus pais o consagraram e entregaram para o serviço da casa do Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos que quando um pai, uma mãe, um casal apresenta seus filhos ao Senhor, eles têm a compreensão que Deus vai guardar, que Deus vai cuidar da vida dessas crianças. Isso, em parte, é verdade. Porém, meus amados irmãos, a grande responsabilidade dos pais, dos avós cristãos, quando levam seus filhos diante de Deus, é que eles próprios assumem a responsabilidade de criá-los no caminho do Senhor. Então, tanto existe sim uma proteção da parte de Deus, como existe um compromisso, uma responsabilidade dos genitores ou dos pais, sejam os pais, pai e mãe, sejam os avós que muitas vezes cuidam dessas crianças, ou pais adotivos, que são pais de fato, quando criam a criança e apresentam ao Senhor. É uma maravilhosa responsabilidade, ao mesmo tempo uma árdua responsabilidade, mas que será recompensada pelo agir de Deus na vida destas crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Rosária está entrando. A paz do Senhor Jesus. Bem, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Mas o que significa santificar e consagrar? São termos ou vocábulos que possuem significados diferentes, mas às vezes se confundem. Primeiro, santificar significa separar-se do mundo e viver para Deus. É mortificar o velho homem e vivificar o novo homem. É renunciar e fugir do pecado e viver
para a glória de Deus. Renunciar o pecado também pode significar, e aí, veja só, consagrar sua vida a fazer a vontade de Deus. É tomar aquela atitude, é tomar aquela decisão e procurar viver uma vida para Deus, evitando se contaminar neste mundo com a aparência do mal. Fomos santificados em Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Meus amados, o que nos diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor nos diz que somos santificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós temos acesso à palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos santificados. Aleluia. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Está em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. É o próprio Jesus falando sobre isso. Segundo, meus amados irmãos, que nos diz a palavra de Deus, somos santificados pelo sangue de Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, 10. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos livra de toda injustiça. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9, se não estou enganado. Bem, meus amados irmãos, então nós somos santificados pela palavra de Deus, nós somos santificados pelo sangue de Jesus, o sangue que nos comprou ao ser derramado na cruz do Calvário, nos perdoando dos nossos pecados, nos purificando dos nossos pecados, levando Jesus sobre si os nossos pecados e derramando o seu sangue com o qual nos comprou. Aleluia. Terceiro, nós somos, segundo a palavra de Deus, santificados pela fé. Atos 26, 18. A fé nos move, a fé em Deus, a fé em Cristo, nos move a santificarmos as nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a quarta, a palavra de Deus nos fala que somos santificados pelo Espírito. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos santifica. O Espírito Santo, diz a palavra de Deus, ele vem residir, ele vem morar em todo aquele que crê em Deus, que confessa Jesus, que é transformado em filho de Deus e recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, nós vamos ver mais à frente, ele nos move também. Ele tanto nos santifica, como ele nos capacita para vivermos uma vida de santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Como muitas vezes, certamente o apóstolo Paulo dizia, não seja, quando ele falava assim, me perdoe, ele falava assim, que ele lutava contra a carne, porque a vontade da carne dele era uma, mas ele não queria fazer a vontade da carne e dos pensamentos, ele queria fazer a vontade de Deus. Então ele esmurrava a si próprio, combatendo contra a vontade da carne, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Espírito. Mas todo esse combate, meus irmãos, já é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas.
Porque se nós não temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não vamos querer ter uma vida de santidade. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós primeiramente dissemos que santificar significa separar-se. E aí trouxemos essas questões do que diz a palavra de Deus. E segundo, consagrar significa dedicar, apresentar e oferecer a Deus. Nós até nos referimos quando pegamos, ou quando na igreja acontecia antigamente, quando aconteceu com Samuel, que os pais consagravam o primogênito a Deus, ou consagram hoje em dia seus filhos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os pais estão dedicando, os pais estão apresentando e oferecendo seus filhos a Deus. Aleluia. Então, na Bíblia, os utensílios do tabernáculo ou do templo, como quiser chamar, os sacerdotes, os manjares, são consagrados a Deus. Os primogênitos dos filhos de Israel, inclusive dos animais, eram consagrados a Deus. Os reis de Israel eram consagrados a Deus. Tanto os sacerdotes como os reis eram consagrados a Deus para a glória de Deus, para prestarem serviços a Deus. Aleluia! Eles tinham que ter entendimento de que eles estavam sendo consagrados para um propósito de fazer a vontade de Deus, para o propósito de fazer a vontade de Deus. Objetos consagrados são para o serviço exclusivo de Deus. Quando nós vemos no Antigo Testamento a consagração dos utensílios, esses utensílios eram para ser usados na obra do Senhor, seja no tabernáculo ou posteriormente no templo. Era especificamente para Deus. Aleluia, glória a Deus. Pessoas consagradas também possuem a responsabilidade de dedicarem suas vidas para a glória de Deus. Quando um homem, uma mulher aceita ser consagrado, receber uma consagração, uma unção, significa que ele está aceitando o chamado de Deus para fazer a obra de Deus. Que isso é o principal motivo da sua vida. Fazer a obra de Deus. Está confirmando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que são líderes cristãos ou pastores são consagrados, recebendo autoridade para o serviço da pregação, do ensino, do testemunho cristão e da administração eclesiástica. Isso é um exemplo, meus irmãos, do que vem a ser a consagração. E aí nós vamos ver que algumas pessoas, nossos irmãos, eles se dedicam mais intensamente, mais profundamente, renunciando ainda mais às coisas deste mundo, porque eles assumiram um compromisso diante de Deus, e foram apresentados diante de Deus, e foram consagrados para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É uma confirmação do chamado e do uso dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Porque o pastoreio bíblico, o líder cristão, é aquele que recebe da parte de Deus dons espirituais ou dons ministeriais para servir a igreja, para servir ao Senhor e a igreja do Senhor.
Então, quando chega ao ponto dele se apresentar, ou dele, ou dela, para o Senhor, é porque está havendo uma confirmação perante a igreja de que aquelas pessoas, de fato, possuem os dons espirituais, ministeriais, para servir ao Senhor, nosso Deus, e servir a causa de Cristo, a igreja do Senhor. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A santificação é tanto o resultado do novo nascimento, quando se recebe o selo e o penhor do Espírito Santo, como o andar em novidade de vida, como resultado da presença do Espírito. Vou voltar aqui a falar, porque eu talvez não tenha me expressado bem. A santificação é tanto o resultado do novo nascimento, quando se recebe o selo e o penhor do Espírito, como o andar em novidade de vida, como resultado desta presença do Espírito Santo na vida da pessoa que nasceu de novo. Então, ela começa a andar em novidade de vida. Amém? Através do batismo, também somos consagrados. Amém? A Deus para vivermos uma vida de santificação. Veja como é o batismo, ou o que significa o batismo, né? Que a palavra significa imersão. Mas vamos ver o sentido espiritual disso. Quando somos apresentados a Deus e renunciamos o velho homem, que é sepultado nas águas, e nascemos de novo, para vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus, que é santa, perfeita e agradável. Aleluia! Libertos do poder do pecado e da morte, para praticarmos as boas obras de salvação. Porque ninguém é salvo pelas obras, mas como resultado da salvação. E obedecendo a Cristo, recebendo o batismo nas águas, a partir daí, as obras que nós praticamos não é para sermos salvos, mas é consequência da experiência do novo nascimento, do amor de Deus que é plantado ou outorgado aos nossos corações pelo Espírito Santo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Um dos atributos de Deus, meus irmãos, é que Ele é santo. Deus possui muitos atributos, mas um deles é que Ele é santo. E quando nós vemos alguns louvores, e quando nós vemos alguns momentos na palavra de Deus, os anjos, os querubins, eles dizem: santo, santo, santo. Plenamente santo. Totalmente santo. Indiscutivelmente santo. Deus é santo, perfeito em santidade. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala de Jesus desta forma: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Jesus ainda não havia sido concebido por Maria, ainda não havia nascido, ainda não havia sido gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas os anjos diziam para Maria: o santo que de ti há de nascer. Ele, assim como João Batista, Jesus, ele já estava santificado desde o ventre de sua mãe, separado para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Neste mesmo texto que fala que Jesus
será chamado de filho de Deus, porque o santo que haveria de nascer, esse mesmo santo fala, o Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo. E aí nós vemos que o Pai é santo, que o Filho é santo, que o Espírito é santo. A Trindade de Deus, conhecida como Trindade divina, é santa. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os céus e a terra glorifiquem seu santo nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa passagem está em Lucas 1:35. Sobre Jesus também está escrito, meus irmãos, que em todas as coisas ele foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Então nós vemos que mesmo antes de nascer, já estava sendo anunciado que Jesus seria santo. Mas mesmo sendo santo, ele foi tentado em todas as coisas que nós também somos tentados, e talvez em coisas ainda muito maiores do que nós podemos ser tentados, porque não vem tentação sobre nós que nós não possamos resistir, suportar. E Jesus suportou todo tipo de tentação. Aleluia! Louvado, engrandecido, tendo uma vida santa, tendo uma vida santificada. Jesus. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia. Nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, não se deixou contaminar pelo pecado. Resistiu a todos os tipos de tentações para nos salvar através do seu sacrifício na cruz. Aleluia! Nossa santificação somente é possível por causa da ação de Deus em nosso favor, mas também precisamos contribuir, colaborando com a ação do Espírito Santo em nós, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Aleluia. Dedicando tempo à leitura e à meditação da sua palavra, orando e, se possível, meus irmãos, como o Senhor Jesus recomenda, sem cessar, perseverantemente. Aleluia. Praticando o fruto do Espírito. E lembrando, meus irmãos, que não são os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito, porque é resultado do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja, aleluia, e nos enchendo do Espírito. O que nós estamos fazendo aqui, meus amados irmãos? Neste culto online, entre outras coisas, nós estamos nos enchendo da presença de Deus, nos enchendo do Espírito de Deus. Como diz a Escritura Sagrada, enchendo do Espírito, onde não há contenda, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia! Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Enchendo do Espírito, com a qualidade daquilo que você ouve, com a qualidade daquilo que você vê, com a qualidade daquilo que você busca diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja Deus. Todos nós, crentes em Jesus, precisamos dedicar nossa vida a Deus e buscar levar uma vida de santificação. Eu fiz de propósito usar a palavra dedicar, porque é consagrar. Porém, meus amados irmãos, o que diz aqui depois? E buscar levar uma vida de santificação. Nós vemos a preocupação apostólica com aquela época onde havia
uma grande imoralidade, perversidade, maldade, onde havia um estímulo muito grande para todo tipo de prática de perversidade sexual, onde havia também um estímulo muito grande para a idolatria, o culto a outros deuses, a prostração, a adoração a imagens de esculturas. Então, porque a Bíblia fala sobre a prostituição do corpo sexual e vários tipos de práticas que não são agradáveis, segundo a palavra, mas também fala sobre a prostituição espiritual, quando não se dá a Deus a prioridade, quando se busca outras coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, ou ainda quando se rejeita o único e verdadeiro Deus em prol de um outro objeto de adoração. Entende, meus irmãos? Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Muitas pessoas podem, sem perceber, passar a dar mais valor a um objeto pessoal, como um carro, uma casa, ou quem sabe até a sua formação cultural, ou quem sabe até ou os próprios entes queridos, a ponto de colocá-lo acima do próprio Deus. Isso acontece. Bem, meus amados irmãos, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Veja que é uma palavra pessoal. Cada um de vós é algo que nós precisamos tomar para nós próprios. A palavra está sendo dita, pregada, anunciada, ensinada para a igreja, mas cada um tem que receber para si. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A palavra honra, meus amados, nos nossos dias, ela nem é vista com bons olhos. Quando se fala em honrar pai e mãe, muitas pessoas não gostam de ouvir a palavra honra. Elas entendem muitas vezes que honrar é ter uma vida sem a prática da imoralidade. E aí quando se fala em honra, em cuidar da sua vida moral, eles dizem, não, isso não. Mas nós que conhecemos o Senhor, que é santo, 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 aquele que diz para nós, sem santificação, ninguém o verá na glória, na eternidade, nós entendemos que precisamos realmente aceitar esta palavra para as nossas vidas, sermos pessoas honradas, sermos crentes honrados, em nome de Jesus. Aleluia. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esses dois trechos da palavra de Deus, eles estão juntinhos, isto é, em concordância. Eles estão em concordância. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, sede separados, sede realmente voltados para Deus em toda a vossa maneira de viver. Eu gosto muito da palavra que fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Não está dizendo que Davi foi um homem completamente perfeito, que nunca pecou. Nós sabemos muito bem que a Bíblia registra os pecados de Davi, principalmente os grandes pecados de Davi. Mas dentro dele havia um desejo constante de fazer a vontade de Deus, de não se desviar da vontade de Deus. Mas mesmo com esse sentimento, mesmo com esse desejo no seu coração, com essa determinação, com esse posicionamento de Davi, ele foi tentado e pecou. Então é preciso, meus amados irmãos, que nós cultivemos verdadeiramente esse desejo no nosso coração. E Davi, no Salmo 51, ele confessa o seu pecado, o seu arrependimento e o desejo de voltar a sentir a alegria da salvação e de ser um instrumento de Deus para a salvação dos demais pecadores. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Somos templo do Espírito Santo. É bom lembrar, meus irmãos, isso de certa forma já foi falado, mas vamos enfatizar. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a responsabilidade, olha o compromisso que nós temos, olha o privilégio que nós temos de sermos morada, de sermos santuário do próprio Deus que habita em nós desde o dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E isso foi 1 Coríntios 3,16. E em 1 Coríntios 6,19, no mesmo livro, aos Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta do apóstolo Paulo. Sim, hoje nós sabemos. Pois conhecemos a palavra de Deus, que nos ensina e exorta que, como crentes em Jesus, é uma necessidade, uma responsabilidade santificarmos as nossas vidas, dedicando-nos a fazer a sua vontade. Pois fomos comprados, meus amados irmãos, por bom preço. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja, meus amados, nós não apenas somos habitação do Espírito Santo, mas nós somos propriedade de Deus. O nosso corpo é propriedade de Deus. Deus não está pedindo emprestado os nossos corpos, porque Ele é que nos deu os corpos e nos emprestou os corpos que temos. Aleluia. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas a promessa para os santificados, para os santos em Jesus, é que o veremos como Ele é, pois reinaremos com Ele, não mais apenas nesta terra, mas na eternidade, mas na cidade celestial, mas na Nova Jerusalém, nós o veremos face a face. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, santificados no Senhor, santos de Deus, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai eterno, pela Tua palavra,
que é viva, que é eficaz, Senhor. Ó Pai amado, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Pai amado, conforme, Senhor Deus, cremos e esperamos, Senhor. Venha trabalhar no profundo dos nossos corações. Ó Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra nos fala para sermos santos e para, Senhor Deus amado, consagrarmos a nossa vida a Ti. Não apenas aqueles que têm um chamado especial, um ministério especial dentro da Tua obra, da igreja, Senhor, mas todos os crentes em Jesus. Pai Santo e Pai amado, sê conosco, Senhor. Pai amado, somos pecadores, redimidos, lavados. Ó Pai, alcançamos o perdão através, ó Pai, do nosso arrependimento dos nossos pecados. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Senhor, sê conosco. Jesus em todas as coisas foi tentado, mas não pecou. O nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, Filho, foi tentado. Nós também somos. Ajuda-nos, ó Deus, a resistir o diabo. E ajuda-nos, ó Deus, a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E estarmos vestidos e revestidos de toda a armadura de Deus, de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sê conosco, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Abençoa, Pai amado, os teus santos e eleitos, os teus amados, os teus filhos. Pai amado, aqueles que desceram as águas, ó Pai, sepultando o velho homem e ressurgindo, Pai, para uma nova vida. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, pela fé nós morremos e pelo batismo nós morremos e ressuscitamos para a tua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigada. Ó Deus, confirma, Senhor Deus, a nossa salvação. Que o selo, que o penhor do Espírito Santo esteja em nossa vida. E que os nossos desejos, nossas vontades possam convergir, Pai, para fazer aquilo que é da tua vontade e não a vontade dos nossos corações, ó Pai amado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigada. Pai eterno, entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, e nos prostramos diante de Ti pela fé, no nome de Jesus. Amém. Se alguém que está ouvindo esta mensagem, participando deste culto, ou que vier a fazê-lo, ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele está te chamando agora para que você o faça. Não espere para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o teu coração. Antes, abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar. Amém? E receba da parte de Deus a santificação, sem a qual ninguém o verá na eternidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto. Mas o culto ao Senhor é diário, é constante. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Neste momento minha esposa vai estar orando, se despedindo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Amém, Jesus. Já vou entrar na oração, porque a palavra já foi ministrada. Amém, Jesus. Já chegou aos nossos corações, Amém. cada um recebeu.
Pai querido, Pai de amor. Amém, Jesus. Muito obrigada, Pai, pela tua presença santa. Obrigado, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, continua trabalhando Amém, Jesus. nos nossos corações. Amém. Continua fazendo com que nós venhamos a entender qual é a tua vontade. Porque a tua Amém. vontade é boa, é perfeita e ela é agradável. Amém. Só o Senhor é Deus. Amém. Eu sou. Eu sou. É o Senhor. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Que possamos a cada dia diminuir mais e mais, nos Amém. rendermos a Ti. Entendermos, Pai, que nada somos se não fizermos a Tua vontade. Amém, Jesus. Ó, meu Senhor, venha nos renovar, meu Deus, nesta noite, Amém. através da palavra que foi pregada, Amém, Jesus. através de tudo que foi ouvido aqui, Amém. através do Senhor, Pai. Amém, Jesus. Ajuda-nos, Pai. Sim, Renova, Pai, a nossa vida, a Sim, nossa Senhor. caminhada contigo, Amém. para que possamos alcançar, Pai, a nossa salvação, Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa, Deus, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que Amém. remiram o tempo, estiveram aqui, estão ainda muitos Abençoa-nos, ó Deus. neste culto, Pai, contigo, em nome de Jesus. Amém. Ser com os lares, com os corações, com a família, Amém, com a Jesus. parentela, Amém. de cada irmão, de cada irmã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abençoe o irmão Carlos Alberto, Toma nas tuas mãos, Senhor. irmã Maristela, Amém. irmão Gilberto Guerra, Amém. Rosane Evangelotti, Amém, Jesus. Elaine Matos, Amém. Paulo Santos e a Amém. Maria, Amém. André Vila, Amém. Elizabeth Santos, Amém, Jesus. a Elisa e o Aron, Obrigado, Cristiane Bonfim, Toma nas tuas mãos, Débora e família, Amém, a Jesus. Sandra, Sim, meu Pai. Marcinha, Amém, Maria Jesus. das Neves, Amém, Jesus. Jane Pão, Amém, Jesus. Cristina Gonçalves, Amém, Jesus. Elizabeth Caldas, Amém, a Jesus. Rosária, Ana Afonso, Glória a ti, Senhor João Jesus. Carlos e Ana. Amém. Pai, em nome de Jesus, Sim, meu ser Senhor. com cada um, Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Continua trabalhando, continua falando, Pai, Amém. comigo, meu Senhor, com meu esposo, Amém, Deus, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Entregamos a Ti, Pai, nesta noite, cada oração, Amém, Pai, Jesus. que foi feita, Pai, e esta palavra que penetrou nos nossos corações. Amém, Jesus. A Ti seja sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo seja sobre toda a Igreja do Senhor, participante deste culto online, e toda a Igreja do Senhor na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fique na paz, meus irmãos. Muito obrigado pela perseverança, pelo auxílio, pelas orações. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, irmã Maria das Neves. Louvado seja o nome do Senhor. Fica na paz, Rosária. Muito bom tê-la mais uma vez conosco, junto com a Rosane Evangelotti e outros irmãos e irmãs que trabalharam e que ainda trabalham alguns conosco na empresa que nós trabalhamos. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de vocês, família, amigos, irmãos, fiquem na paz. Se Deus quiser, estaremos aqui na sexta-feira com o culto em fervente oração. E vai ter participação especial sexta-feira. Ah, sim, sexta-feira temos a participação especial. Estamos no mês da família, do pastor Marcelo e sua esposa Cláudia, que pastor aqui da Catedral Metodista do Catete, Igreja Metodista do Catete. Pastor Marcelo, esse casal tem sido uma bênção para a igreja e estarão conosco aqui, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, no nosso culto em fervente oração. Aleluia. Convide outras pessoas e não deixe de compartilhar este culto em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, fique na paz. Amém. Glória a Deus. Compartilhe. Isso, compartilhe.